Jovem Pan. Sete horas e 8 minutos, bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 13 de maio de 2021. Você hoje vai ter no Jornal da Manhã comentários, análises do empresário Nicolau Obeide, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, e do advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli. Você, ouvinte, participa junto com o time das quintas-feiras, hoje desfalcado da malévola Patrícia Gores, que vai estar de volta aqui, se Deus quiser, quinta-feira que vem. Hoje o time está desfalcado, mas você, ouvinte, faz parte desse time. Manda para a gente opinião, comentário, crítica, elogio, reclamação, informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Você acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet, www.jovempansantos.com.br, pelo aplicativo fácil de instalar no celular Jovem Pan Santos, pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos e pelo facebook.com/Jovem Pan Santos. Você acompanha imagens do estúdio daqui da Jovem Pan Santos e também pode participar diretamente do programa digitando pelo YouTube ou pelo Facebook. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Schiff. Bom dia ao Marcelo Marçaioli, ao Nicolau e aos ouvintes da Jovem Pan. Eu não sei qual seria a notícia mais importante de hoje para a gente começar o jornal. A CPI da pandemia ontem foi um circo praticamente completo, né? Faltou, acho que, não sei o que faltou, se faltou alguma coisa, acho que não faltou nada na CPI da pandemia. E o Datafolha botou querosene no cenário político do país, mostrando vantagem do ex-presidente Lula, vantagem significativa aí na corrida eleitoral. Bolsonaro, qual das duas notícias é mais importante, hein? O Datafolha ou a CPI da pandemia? Nenhuma das duas, pô. Nenhuma das duas, pra mim, é interessante. Por outro lado, quem é Renan Calheiros pra falar mal de mim, pô? São dois factoides, Bolsonaro. São dois factóides, sempre assim, pô. Eu só faltou falar, quem manda sou eu. Quem manda Sempre sou eu, tem que falar é isso aí, isso. pô. São dois factoides, Marcelo Marçaioli. Olha, bom dia. Bom dia, eu vou associar a palavra a CPI da pandemia, à palavra pândego, né? Ou pandemônio. Ou pandemônio, boa, os nossos pandes. Pandemônio pela bagunça, pândego porque é engraçado, né? É alegre a gente assistir. Eu assisti o noticiário ontem, eu e minha esposa, e eu falei assim, o Brasil é circense, porque seria cômico se não fosse trágico. Mas teve de tudo ontem, né? Falta de educação, falta de decoro, falta de verdade. Teve muita coisa e teve um documento assustador, um documento que realmente prejudica o próprio governo. Eu não sei ainda, eu não entendi muito qual que é a do Fábio Weingarten, não entendi muito bem. Ele está ali... O Fábio Weingarten, ele é ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, e ele ensaiou algumas críticas ao governo na revista da Veja. Ontem deu a impressão de que ele queria voltar atrás, né? Ele tentou ser um pouco mais reservado, Paulo, mas assim, eu até não concordo muito com o que o Renan Calheiros falou ontem, de que ele foi muito evasivo, que ele fugiu. Eu não acho que ele fugiu. Eu acho que ele mentiu em algumas coisas porque ele foi de imediato confrontado com o áudio da revista Veja. O áudio da entrevista mostra que ele falou outra coisa, né? Quando ele falou assim, não, eu não falei incompetente. Falou incompetente sim, a gravação mostra. Não falei para o Pazuello. Falou sim, com todas as letras. Ele disse sim. Os dois L's do Pazuello. Isso, e aí fica muito... com dois L's ainda. E ficou muito ruim, né? Porque mentir é um problema. Se ele não quer falar, se ele quer ser evasivo, que seja. Como foi um pouco, né? O Queiroga foi um pouco, não comprometeu, mas também não... Agora, ontem ele comprometeu o governo, especialmente com o documento escrito que ninguém tinha. Um documento que ninguém tinha. O Randolfo Rodrigues falou isso ontem. Olha, você apresentou aqui um documento que a gente não conhecia. Então, assim, ele foi para defender o governo, mas ele foi para tirar o dele também, né, Paulo? Ele foi para tirar o dele, foi para se livrar.
apontou as armas para o Pazuello, tentou livrar o Jair, falando, olha, o presidente não tem responsabilidade. É a mesma coisa que dizer que o técnico não tem responsabilidade nenhuma pelo resultado em campo, mas, de qualquer forma, ele prejudicou, ele não foi bacana, ele podia ter tido uma postura completamente, não me recordo, não me lembro, ele não pode ser preso por isso. E aqui também fica, eu concordo com o Omar Aziz num ponto, eu sei que tem gente que gosta de ver sangue, eu quero ver o cara preso, eu acho que ele tinha que ter dado mandado de prisão mesmo, eu não concordo, eu sou mais como o presidente da CPI ontem agiu, eu não sou carcereiro e aqui não é o papo para ficar mandar prendendo. Manda ofício para o Ministério Público, se houve a falsidade de testemunho, prende ele depois, com outro processo crime. Prendê-lo no meio da CPI me parece um espetáculo de circo. E tem senador que quer isso. O Renan Calheiros não é segredo, ele está usando aquilo de palco eleitoral também. Claro que tá. Agora, o que mais me assusta, só para eu encerrar essa abertura da minha parte, assusta não, mas me frustra, é escutar os termos como eu escutei hoje de manhã no noticiário, aquele noticiário aqui da Jovem Pan Nacional. O senador governista, o senador de oposição, a gente deveria ter senador. Não deveria ter o senador de um lado, o senador de outro. Tem senador que está lá só para fritar o governo, tem mesmo, e tem senador que está só para defender o governo. Na busca da verdade, Paulo, eu acho que a gente conta nos dedos de um dedo, não da mão. Nos dedos de um dedo, talvez, né? Agora, duas observações antes do comentário sobre a CPI do Nicolau Obeid. Uma, já houve uma ocasião... do Nicolau Obeid, peraí. Antes do comentário do Nicolau sobre a CPI. Não, porque sempre é bom, né? Vamos esclarecer, o Nicolau tá rindo, mas a CPI do Nicolau Obeid eu quero participar. Como testemunha de acusação ou de defesa? Oposicionista ou pro Nicolau? Como eu sou amigo do Nicolau, provavelmente vou defendê-lo. Já houve uma CPI em que um ex-presidente do Banco Central saiu preso, né? O Francisco Lopes, em 99, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, que também foi um circo, ele se recusou a responder as questões e saiu preso de lá. E em relação a essa CPI, é bom a gente destacar o depoimento que foi impecável do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres. Ele, inclusive, mostrou que é muito possível ser amigo do Bolsonaro, ser leal ao Bolsonaro e falar a verdade, como ele falou. E assertivo, né? Tecnicamente, explicou tudo tecnicamente. Eu tenho a impressão que depois desse depoimento, o Pazuello deve ter feito uma análise crítica dele mesmo. Eu poderia ter sido assim, né? Porque o Pazuello foi exatamente ao contrário. Ele falou, um manda, outro obedece, né? Numa questão que o tratamento deveria ter sido técnico, como foi técnico o tratamento da Anvisa a questões politizadas. Só antes do Nicolau se manifestar, eu acho, no fim das contas, o adiamento do depoimento do Pazuello foi uma estratégia. Vamos adiar para preparar para ver o que vem. Mas eu acho que acabou sendo um tiro no pé. Porque agora ele vai suceder uma série de depoimentos de naturezas diferentes que vão preparar os senadores. Olha, esse tem essa pegada, mas os que estão indo estão dando material e fornecendo subsídios justamente para o Pazuello ser apertado. Então eles deviam ter deixado o Pazuello, olha, vai logo no começo, se tiver que falar alguma coisa, fala logo no começo. Mas pode convocar depois de novo, Pode. Né? Agora, o Barra Torres, ele foi muito bem, né? E ele foi assertivo, ele foi técnico, ele falou da amizade dele com o presidente, ele não teve medo. Não, eu tenho amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele assim, só que ele falou, só que eu discordo de algumas posições. O que é normal, né, Paulo? Em política, assim, você pode discordar da pessoa. O presidente não gosta muito, mas que o outro discordou. E tudo que ele falou, assim, a ciência não manda isso. E a cloroquina não manda isso. Ele permaneceu no cargo, né? Eu acredito que ele vai ficar, né? Depois, agora, mandar ele embora agora seria um desastre. Seria claramente, olha, não gostei do seu depoimento, você vai embora. Bom dia, Nicolau Obeid. Como é que você viu o dia de ontem da pandemia, o dia de anteontem? Como é que você prevê o dia de hoje? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Marcelo. Marcelo está com a corda toda, hoje já afiado. Ele acordou cedo, fez ginástica, tomou um banho frio e veio para cá, Nicolau. Então está afiado, né? Espero que hoje o dia seja ensolarado. Estou vendo o sol começando a abrir aqui.
porque um dia como ontem, né, a noite de ontem, né, de anteontem, de ontem, realmente uma noite de chuva, a noite inteira, cidade alagada, tudo alagado. Ontem foi A minha interessante, rinite me ataca. Oi? O que você falou? ontem foi interessante porque aqui no Jornal da Manhã nós comentamos, e muitos meios de comunicação do Brasil comentaram, a falta de chuva, a bandeira vermelha na eletricidade para o ano todo, que tinha acabado o período chuvoso no final de abril, e ontem choveu muito aqui na Baixada Mas tem que Santista. chover no Mas lugar muito. certo, né? Para a bandeira mudar, tem que ser no lugar certo. Não adianta alagar as ruas de Santos, que não resolve muito, né? Tem que chover Mas nas cabeceiras dos rios. dos rios que abastecem as represas, né? Mas então, em relação essa CPI é brincadeira, né? Palanque político para o Renan Calheiros, que estava aí esquecido na política, desde que ele não conseguiu a presidência do Senado, e ele está querendo ser o ator principal, né? Eu acho que ele quer receber o Oscar aí de ator principal. Ele não está querendo nem ser coadjuvante, ele está querendo ser o principal. E ele é muito mal educado, né? Muito agressivo, a maneira que ele fala é muito agressiva. Realmente eu fiquei vendo ontem o depoimento do secretário e olha, eu pessoalmente, se fosse eu já tinha perdido a paciência, até quando o secretário ficou pedindo desculpa, perdão, eu achei aquilo até meio ridículo. Eu não sei se ele estava com medo de ser preso ou qual seria quando ele falou que pergunta para o Bolsonaro, né? Porque realmente são perguntas que às vezes elas têm mais conotação política, às vezes não. Na realidade, ela tem mais conotação política. A CPI é claramente um desgaste para o presidente da República, para o governo. Essa é a intenção da CPI. E a projeção daqueles senadores que estão lá, e principalmente o Renan Calheiros, né? E ele só está como relator lá, como o presidente também da CPI, porque eles têm os filhos deles como governador do estado e não querem deixar essa CPI descambar para os estados para saber onde é que vai a verba. Então eles ficam discutindo o quê? Cloroquina, se comprou, se não comprou, o que fez, o que não fez, se falou com a Pfizer, se não falou, se comprou a vacina. Assim, não tem objetividade, você percebe que não tem um objetivo. Então, o que nós vamos apurar? Olha, gastou-se tantos bilhões, esse dinheiro foi bem empregado, não foi? Para onde foi esse dinheiro? Foram para os estados, o que os estados fez com esse dinheiro? Usou como deveria usar? Os estados mandaram para suas cidades? É isso que tem que ser apurado. Se o dinheiro foi utilizado para a saúde, essa verba emergencial. Não, estão discutindo outras coisas e dando conotação política. É óbvio que nem pesquisas da Folha, ela vem somar, né, uma pesquisa assim que é bem discutível, como você comentou, porque é uma pesquisa que tem outras dando valores diferentes, totalmente diferentes, mas você sabe muito bem, né, Paulo? Em estatística, a pesquisa ela pode ser manipulada para cima ou para baixo, depende do nicho que você está utilizando, né? Depende da idade, depende de um monte de fatores, e para exatamente somar e bater em cima do presidente da República para tentar desgastá-lo. Esse é o objetivo de vários meios de comunicação e esse é o objetivo dessa CPI nesse momento. Se isso é bom para o Brasil, isso é ruim, colocar Lula em primeiro lugar numa pesquisa, eu acho isso também, sabe, esquece Bolsonaro, se não for o Bolsonaro, que seja outro, mas, pelo amor de Deus, colocar Lula na liderança da presidência da República, por quê? Porque é para beneficiar todos aqueles que perderam a mamata, para beneficiar todos aqueles que perderam com essa roubalheira que existia. Então, eu não consigo entender como é que pode se manipular o povo brasileiro dessa forma, colocar o povo brasileiro numa tendência de votar num sujeito como Lula. Então, você vê que existe um complô político, né? O país ele está envolvido num complô político. Acabaram com a Lava Jato, que realmente era o orgulho do brasileiro, fizeram como fizeram na Itália, acabaram com o Sérgio Moro,
que realmente utilizaram provas totalmente ilegais, e o Marcelo sabe muito bem disso, e qualquer advogado sabe disso. O nosso STF fez aquele pandemônio, né? Vamos falar em pandemia. Nós estamos vivendo uma época muito difícil para qualquer tipo de governante. Quem quer que fosse o governante neste momento no país estaria vivendo uma situação muito difícil. Então, assim, é uma somatória de coisas que realmente eu fico assim desiludido com o país, viu, Paulo? Eu fico realmente muito chateado, muito desiludido, porque o restinho de esperança que eu tinha para esse país, eu acho que está se esvaindo. Veja, Nicolau, a gente já teve uma situação muito ruim, eu tenho lembrado, na década de 80, no início da redemocratização do país. Nós tivemos tinha o Figueiredo, depois teve o Sarney e depois teve o Collor. O Tancredo, que se elegeu, não assumiu, teve o Sarney e o Collor. E, de repente, o país estava completamente bagunçado, hiperinflação, destroçado o país. A década de 80 é chamada, a década do Figueiredo, do Sarney, é chamada de a década perdida, né, para a economia brasileira. E, de repente, nos anos 90, veio o Itamar, que sucedeu o Collor, veio o Fernando Henrique depois, e o país se reorganizou. Nesse momento, aí, depois de 6 anos de Dilma, depois de 2 anos de Temer e no 3º ano de Bolsonaro, o país parece muito desorganizado, mas a gente não deve perder a esperança. Sempre tem a possibilidade de que venha um novo governante e arrume essa situação. O Datafolha mostrou um cenário em que o Lula tem 41% dos votos no primeiro turno, Bolsonaro 23%, e no segundo turno o Lula ganharia por 55-32 do Bolsonaro. Os outros candidatos, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo, variam entre 7% o Moro e 2% o Mandetta e o Amoedo, 1%. A rejeição do Lula é de 36% hoje e a do Bolsonaro de 54%. O Bolsonaro atravessa um momento difícil do governo dele. No Nordeste, a rejeição dele chega a 62%. Como disse o Marcelo aqui, hoje não é o Lula que ganha a eleição, é o Bolsonaro que perde por essa rejeição muito grande. Nós vamos comentar isso depois do intervalo, mas eu gostaria de saber do ouvinte da Jovem Pan. Tem uma avaliação do governo Bolsonaro também. Ótimo, bom, 24%, regular, 30%, ruim, péssimo, 45%. É uma avaliação pequena em relação ao levantamento anterior do Datafolha. Esse foi feito nos dias 11 e 12 de maio, com 2.071 pessoas por telefone, e a margem de erro desse levantamento é de 2 pontos. Eu acredito na legitimidade dos dados do Datafolha, ao contrário de muita gente que não acredita. Eu gostaria de saber do ouvinte da Jovem Pan. Tem a impressão que aqui no Sudeste, especialmente aqui em Santos, na Baixada Santista, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Bertioga, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, Mongaguá, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro é maior do que em outras regiões do Brasil. Conta pra gente o que você acha do governo Bolsonaro, ouvinte. É ótimo, bom, é regular ou é ruim, péssimo? 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Jovem Pan! A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h27. Marcelo Marçaioli, a pesquisa sobre a aprovação, reprovação do governo Bolsonaro, e a pesquisa eleitoral do Datafolha também, que coloca querosene aí, não é nem gasolina,
na fogueira brasileira atual? Eu fico muito triste também de não ter opção, né? Porque, sinceramente, nenhum dos dois me agrada. Então, nenhuma das duas posturas me agrada. Uma postura de um praticamente corrupto, que já condenado, descondenado, mas agora vai continuar o processo dele, e eu acredito que ele vai acabar sendo condenado de novo. O outro porque não tem o mínimo de educação, de verniz, não sabe ser político, não faz boas políticas. Na verdade, eu não quero saber das brigas, mas o país realmente está parado. Nada está acontecendo, não tem boas políticas. E outra, uma hora é a briga com o STF, outra é a briga com o João Dória, outra hora é a briga dos filhos, agora é a CPI. Então, o presidente ele não consegue se concentrar em governar. Ele fica comprando brigas, ele gosta. Também tem a Globo, esqueci. Então, cada dia ele tem uma briga nova, então ele não consegue presidir. E é o que eu digo, o Lula não ganhará, o Bolsonaro perderá se isso acontecer. Se isso acontecer, porque na outra eleição o cenário era muito parecido. Jair Bolsonaro ainda assim conseguiu reverter e vencer. Então, há uma possibilidade ainda dele conseguir reverter. Mas ele precisa ter uma mudança de postura, mostrar políticas, mostrar projetos, mostrar coisa andando e não ficar brigando com todo mundo. Ontem, ao final da CPI, Paulo, chega a ser ridículo, parece uma criança de 10 anos. Ele correu pro Twitter para twittar. Foi correndo falar quem era o Renan Calheiros, que tem 10 processos para mandar prender alguém. Caramba, isso não é papel do presidente da República. Para que se meter em mais uma treta? A CPI está no meio. É inteligente você ficar ainda cutucando a CPI, o relator Renan Calheiros, quando os seus aliados vão depor, quando o seu ministro Pazuello vai depor esses dias, você vai ficar xingando, cutucando. Que inteligência política tem esse homem? Fica na manha, né? Fica discreto. O Pazuello tá para ir. O maior perigo para o governo vai ser o ministro Pazuello. Eduardo Pazuello é um perigo. Em inglês a gente chama de liability. Ele é isso, ele é um risco para o governo hoje. Você viu que o governo pediu um HC, né, para o Pazuello. O presidente, em vez de governar, de presidir, fazer boas coisas, boas políticas, ataca Deus e o mundo, briga com Deus e o mundo. Se isso continuar, a postura dele é que me assusta, porque o Lula de presidente também me assusta demais. Mas ele está dando para o adversário um prato cheio. A rejeição dele aqui hoje o enterra no cenário eleitoral. Não é exatamente a aprovação do Lula, não, viu? O Lula não tem essa aprovação toda. Mas eu tenho escutado gente simples, gente com dinheiro, gente com instrução, gente sem instrução. Muitas tribos, gente que votou nele nos 2 turnos, falando, nele eu não voto nunca mais. Mas você vai votar no Lula? Também não. Mas eu não vou carregar o peso de votar nele. Essa já foi a minha opção em 2018. Eu não votei. O Pazuello foi pedindo um HC para ele, você viu, né? Eu em 2018 eu não votei no segundo turno nem no Bolsonaro nem no Lula, e eu gostaria de que não fosse de novo essa opção. Foi a primeira vez na minha vida em que eu anulei um voto. O ouvinte Valdir Bardella diz assim: o governo atual é péssimo. O ouvinte Gemerson Rodrigues Santos diz assim: Bolsonaro 22. A Sueli Soares diz assim: bom dia. Um homem em que o ódio dele sai pelas veias não tem postura de presidente, como disse o comentarista. Parece uma criança mimada que não saiu da campanha em nenhum momento, não me representa e só enfatizando, não sou de esquerda, diz a Sueli Soares. O ouvinte, deixa eu ver o nome aqui, o ouvinte Prieto acha o governo Bolsonaro bom. A Elaine de Santos também, governo atual, bom. O Marcos Tirlone diz assim: eu acho uma perda de tempo ficar discutindo Lula ou Bolsonaro. Eu também acho, viu, Marcos? Eu concordo com você. Acho que a imprensa poderia auxiliar em um nome para a terceira opção. Os nomes colocados até agora, pelo jeito, não estão entusiasmando ninguém, né? Sérgio Moro, mesmo. Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Amoedo. Nicolau Obeide, você acha o governo atual bom ou ótimo, regular ou ruim ou péssimo? Depende do aspecto que você me pergunte. Eu só queria complementar o que o Marcelo estava falando. O Pazuello, parece que o governo pediu um HC, um habeas corpus para ele, né? Eles estão com medo que ele saia de lá preso. Não sei se você viu isso.
Parece que deram entrada no STF pedindo. Eu não sei se vai ser negado ou se vai ser dado. Preventivo, né? Um habeas corpus preventivo. Vai fazer alguma coisa errada para ser preso? Eu não entendi. Eu não sei, eu acho que diante da ameaça de ontem, né? Eu acho que eles ficaram em dúvida. Não sei. Vamos acompanhar a imprensa. Eu só estou falando uma notícia que eu vi. Eu acho que isso chama atenção, sabia? Estrategicamente, politicamente, acho pouco inteligente. Isso chama mais atenção ainda, isso aguça Porque ainda. o cara é um general, né? Você imagina ele sair preso de lá? É complicado, né? Você imagina um general ser preso? Então, Realmente. a Advocacia Geral da União redigiu um habeas corpus para o Eduardo Pazuello ficar em silêncio na CPI mas não apresentou ainda, né? O André, Não, ainda não. o André Mendonça ainda não apresentou esse habeas corpus. Bom, voltando ao que você me perguntou, Paulo, né? Sim. voltando ao que você me perguntou, eu acho assim, o governo federal, eu acho ele excelente no que tange a parte de obras que eu tenho visto que tem feito, na parte de execução, as empresas do governo dando lucro, que nem a Petrobras, né, que só dava um prejuízo. Então, assim, eu vejo nesse campo de administrativo, eu vejo que está excelente. No que tange a pandemia, o governo, eu acho que ele falhou bastante, né? O Bolsonaro também com esses discursos desnecessários. Eu acho que não havia necessidade alguma desses discursos dele, se ele acredita ou se ele não acredita no vírus, se o vírus é real, se não é, porque assim, isso existe uma escala, né? Eu não posso chegar hoje e falar, você me condenar hoje porque eu falei lá em fevereiro do ano passado que era uma gripezinha, que também até o médico lá, como é o nome dele? Eu esqueci até o nome dele. Drauzio Varela, falou que era uma gripezinha. Então, eu acho que não pode ficar que nem a mídia está batendo recorrentemente em cima disso aí. Fala, como se ele tivesse falado hoje. Ninguém sabia como é que era essa pandemia, ninguém sabia como seria esse vírus. Óbvio que infectologistas eles tinham muito mais gabarito, muito mais condições técnicas de saber, mas também erraram bastante. E nós estamos errando até hoje, porque hoje está provado aí que pessoas com comorbidade estão se salvando e pessoas, às vezes, que não têm nada, que nem o caso do Paulo Gustavo, morrendo, ou como tive um amigo meu lá, o Lascani, que faleceu com 50 anos, não tinha nada. Então, assim, o vírus depende do que ele atinge na pessoa. Não sabemos muito ainda sobre isso. Mas eu acho que ele errou. Eu acho que nesse aspecto ele foi muito ruim. E na parte política, eu vou concordar com o Marcelo. Ele é totalmente assim. Eu não concordo com o ouvinte que falou que ele solta a raiva pelos poros, né? Mas eu não concordo com isso. Mas eu concordo que ele não engole sapo, né? Eu sou um pouco assim. E eu sei que eu já sofri muito na minha vida e já perdi muitas coisas da minha vida por ser assim. Muitas coisas que posteriormente eu me arrependi. Então, assim, a gente entende um pouco, né, essa impulsividade que ele tem de bater ou levou. Então, eu acho que para um político isso não pode ser assim. E principalmente quando pega esses malacos aí, que nem Renan Calheiro, que nem Dória. O Dória está utilizando hoje um problema técnico lá da China, né, de entrega de vacina. Ele está usando uma fala do Bolsonaro, dizendo que a essência lá da vacina está parada em função problemas políticos do que o Bolsonaro falou. Porque você quer argumento melhor que o Dória poderia utilizar para ele, para justificar um problema que todos nós, basta ser um pouquinho mais inteligente para perceber isso. Então, o que acontece? Eu acho que nesse aspecto ele tem sido muito ruim, politicamente falando. Infelizmente, as pessoas, Paulo, e você sabe muito bem disso, porque você já tem 10 mil e tantos anos, as pessoas gostam de ouvir aquilo que elas querem ouvir. Ninguém gosta de ouvir críticas, ninguém gosta de ouvir coisas que elas não estão a fim de ouvir. Então, nós somos assim, ser humano é dessa forma. Então ele gosta de... Por que esses pastores evangélicos cínicos, hipócritas, fazem tanto sucesso e arrancam tanto dinheiro das pessoas? Não estou falando de todos. Vamos ser seletivos. Estou falando que uma grande parte aí de picareta que a gente sabe que tem aí. Por que eles conseguem isso? E fazem fortunas? Porque eles falam o que a pessoa quer ouvir. Basta isso. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Nesse ponto, o Bolsonaro é péssimo.
É horrível. Então, no que tange a parte que interessa para o Brasil, que é a parte de administração, eu acho que ele está indo muito bem. E não se prova, porque se você achasse um grão de areia de corrupção da parte dele, a mídia já estaria divulgando aí. Agora, votar no Lula, gente, o Lula está divulgando para todos os ventos de que ele foi inocentado. E ele continua falando, eu já vi discursos dele no Norte, no Nordeste, que ele está viajando, falando isso. E o povo está acreditando. Eu já vi um monte de gente falar para mim, você viu? O Lula foi inocentado, o Lula foi inocentado. Quem é que vai entender a parte técnica do judiciário, que, na realidade, foram as penas deles que foram canceladas e ele continua sendo processado? Quem é que fala isso? Você acha que ele vai falar isso? Então, a mídia vai falar isso? Não vai. Então, é difícil, viu? Agora, ter um Lula de novo como presidente da República, ninguém merece. O capitão Flávio Ponciano, nosso ouvinte, capitão da Polícia Militar, ele diz assim: bom dia, só uma observação. Caso o povo brasileiro coloque esse cidadão novamente na presidência, mereceremos eternamente a pecha de República das Bananas. Moralmente, o país estará enterrado. Isso é muito triste, pois achei que entraríamos nos eixos. Eu sempre digo aqui no Jornal da Manhã que eu tenho esperança de que apareça uma terceira via, de que a gente saia dessa situação aí, dessa polarização Lula-Bolsonaro. O Pitico Abílio manda assim: bom dia a todos, parabéns Marcelo, belo comentário, presidente Bolsonaro tem que governar, não ficar nas briguinhas. Na verdade, eu falei Pitico, que é o apelido, mas é o Francisco Abílio que mandou essa observação. A ouvinte Carolinda, ela mandou assim: pode ser péssimo ao cubo? Todo mundo riu aqui, Carolinda. É desesperador termos novamente o sujo falando do mal lavado. Jamais Bolsonaro novamente, com pandemia ou sem pandemia, ele continua no mundo fantástico das redes. Chamar ele de criança mimada é ofender qualquer criança, pois todo dia ele piora, apanha todo dia e faz besteira todo dia. Como digo do Lula, Bolsonaro está perdendo a possibilidade de fazer a história e ser o tal do cara. Bolsonaro tem teto de vidro, vejam quem foram seus aliados nos 27 anos de Câmara. O ouvinte Márcio Boldrin manda assim: o Planalto continua não gostando da vacina, isso é fato. E a última foi o spray. O que será o amanhã? O ouvinte Edilson diz assim: bom dia, Bolsonaro versus Calheiros, que imundice que está o Congresso. O legal que brigam entre eles, toda a roubalheira acaba aparecendo, diz o ouvinte Edilson, que hoje não falou do Corinthians. Tem um ouvinte aqui, a ouvinte Ana Paula Rosa, aliás, espera aí, deixa eu ler o nome direito dela, que ela não assinou. Ana Rosa Paulos, eu troquei tudo aqui. Ana Rosa Paulos, ela mandou assim: Marcelo Marçaioli, quanta coerência nos seus comentários, concordo plenamente. Nós vamos para o intervalo 7h41, depois 7h41, depois do intervalo, o quadro de toxicologia com a Paula Carpes. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno Centro Médico Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de diagnóstico por imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Atenção para a vacinação contra a Covid. Tomar a segunda dose é fundamental para completar a imunização. Se você conhece alguém que deve tomar a segunda dose e ainda não foi, dá uma força, explique, oriente e, se for preciso, acompanhe até a UBS mais próxima. A vacina de cada um é a segurança de todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão.
O sistema digestório de cães e gatos é bem delicado e vários alimentos que nós, humanos, consumimos sem qualquer problema podem ser indigesto para eles e até mesmo tóxico, como é o caso do chocolate. Frutas, por seus aromas e sabores adocicados, são apreciadas pelos cães, mas nem todas são permitidas, como a uva e a carambola e todas as cítricas. Opte pelas mais básicas, como banana, maçã, pera e mamão, mas sempre em pequenas quantidades. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h42, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Hoje a gente não deu notícia nenhuma praticamente até agora, só ficamos discutindo a CPI e o Datafolha. Eu peço desculpas aos ouvintes, mas nós vamos ter agora o quadro de toxicologia, apresentado todas as quartas-feiras aqui pela Paula Carpes. A Paula vai falar sobre um remédio, de novo, com nome complicado, que eu não vou tentar dizer aqui, e vai também falar sobre uma entrevista, inclusive ela participou em nível nacional de uma investigação sobre um melzinho que é vendido como afrodisíaco, não é, Paula? Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, meus colegas de bancada, bom dia, Paulo Andrade, aos nossos ouvintes. Sim, Paulo, o medicamento é o tocilizumab. Eu já falei dele aqui na rádio, eu até marquei a data, que foi em 28 de abril do ano passado, quando nós estávamos, praticamente aí no início da pandemia aqui no Brasil, e aí começou a corrida, por algum medicamento, pelo reposicionamento de fármacos. E por que eu trago ele novamente? Porque eu faço um acompanhamento, de todos os medicamentos, dos novos, dos que já foram utilizados, dos que realmente saíram aí de pauta, enfim. E o tocilizumab é um medicamento que ele é utilizado para artrite reumatoide, então seria o caso de um reposicionamento de fármacos, e que ele agora teve um estudo recentemente, foi semana passada, publicado pela revista The Lancet. São pesquisadores do Reino Unido, coordenados pela Universidade de Oxford, e eles fizeram um acompanhamento, Paulo, desde 23 de abril do ano passado a 24 de janeiro desse ano, com 4.116 pacientes adultos que estavam internados com Covid positivo, tá? Então, foi um estudo de grande porte em que os pacientes receberam tocilizumab, e eles tinham um quadro de hipóxia grave, moderada grave, abaixo de 92% da saturação de oxigênio, e a proteína C reativa também estava alta, que é um marcador de inflamação sistêmica, tá? Então, foi comprovada a positividade para o COVID, estavam com saturação de oxigênio baixa e também com a inflamação, que é um dos quadros aí que a COVID gera. E aí, Paulo, tem todo o protocolo da dosagem, eu não vou falar aqui sobre dosagem, mas tem todo um protocolo de como o medicamento foi administrado, e a alta hospitalar, num período de 28 dias, sendo que normalmente 28 dias é um período até pequeno de internação para um paciente com estado grave de Covid, tá? Então, mas assim, num período de 28 dias, esses pacientes, 57% desses pacientes tiveram alta hospitalar. Além disso, 65% deles não precisaram de ventilação mecânica, e isso porque estavam com a saturação em 92% de oxigênio para menos, tá? E também reduziu a mortalidade em 69%. Paulo, não é uma mágica, não é aí, será esse então o próximo medicamento? Não podemos falar isso, mas dentre todos esses medicamentos que eu trouxe até o momento, que foram avaliados mundialmente, esse é um dos antigos, desde o início da pandemia, que parece que virá para ficar, de repente, que possa ser incluído no protocolo para a Covid. Eu vou arriscar o nome, então, já que você vem com essa notícia positiva, é tocilizumab, não é isso? Exato, muito bem, isso mesmo, parabéns, Paulo.
E agora fala rapidamente para a gente sobre o melzinho afrodisíaco, Paula. Você participou de uma investigação em relação a esse produto, não é? Foi solicitado que eu fizesse análise desse mel, uma análise pericial, porque é um mel que infelizmente chegou no Brasil, está em várias partes do mundo, e aqui realmente virou uma febre pelos jovens, né? Então, todas as festas, qualquer tipo de reunião deles, eles usam esse mel. Por quê? Porque o mel é vendido com o apelo de ser comercial. É um melzinho, e aí é chamado de melzinho do amor, porque ele é afrodisíaco. Então, o jovem tem... ele une o fator afrodisíaco, que contém só substâncias naturais. Tem algumas ervas, tá? Que são todas ervas dos países de origem, que tem na Malásia e tem na Arábia, e de forma natural, assim, é o mel, né? Só que foi solicitado que eu fizesse análise porque o poder afrodisíaco é muito alto, e eu encontrei o sildenafil, que é um medicamento que originalmente ele era utilizado para hipertensão pulmonar, tá? E aí o efeito colateral dele é que ele melhorava a condição da disfunção erétil. Ou seja, Paulo, é uma daquelas fraudes, né, que em 30% dos medicamentos vendidos pela internet, isso dito pela Organização Mundial da Saúde, e eu das perícias sempre comprovo isso mesmo, que tem algum tipo de fraude, porque o sildenafil, ele não estava descrito no rótulo. Então, é vendido com apelo de ser natural, mas, na verdade, tem um medicamento sintético, e o pior, ele estava em pelo menos o dobro de dosagem do medicamento vendido nas drogarias, o sildenafil vendido nas drogarias. E o risco disso, Paulo, é morte por hipotensão, porque por ele diminuir a pressão, ele precisa, então, relaxar os vasos sanguíneos, né, artérias e veias. Ele precisa fazer o relaxamento justamente para que a pressão diminua, né? E aí, por conta desse mecanismo, que também é o efeito colateral dele, é o efeito afrodisíaco, mas ele pode gerar uma parada cardiorrespiratória por diminuição da pressão arterial e de todo o organismo, e isso também é agravado com o uso de bebida alcoólica, ou seja, é um risco em potencial que os jovens estão tendo no momento. É importante que o ouvinte da Jovem Pan preste atenção nisso, se não viu essa reportagem ainda da qual a Paula participou, a Paula Carpes, em outro momento, na Rede Record em nível nacional, esse melzinho afrodisíaco pode causar morte por hipotensão. Marcelo, a Paula Carpes, com o quadro de toxicologia, é um orgulho do Jornal da Manhã. Ela está presente aqui desde o início do Jornal da Manhã Litoral Paulista, em 2019, portanto, antes da pandemia, e ela sempre anda na frente dos meios de comunicação nacionais, 10 dias, 15 dias. O que você ouve aqui, você vai ouvir muito tempo depois em outros meios de comunicação brasileiros. É com muito orgulho que eu posso dizer que a Paula é nosso patrimônio aqui, né? Ela é nosso patrimônio e assim, Paula, foi eu que cheguei falando para o Paulo da reportagem do domingo, porque eu assisti. Que bacana. Eu estava zapeando, aí eu falei assim, eu estava com a minha esposa e falei assim, olha, a Paula faz programa de rádio com a gente, né? Então, assim, é um orgulho assistir com muita atenção, até uma irresponsabilidade tremenda, muito mais até de quem propaga, como os youtubers, os produtores digitais, de conteúdo, né? Os influencers, né? Eles gostam de se chamar assim. Eles são mais irresponsáveis do que quem toma. Quem toma vai atrás, né? É a manada. Mas eles propagando isso, e é perigoso, né? Você vê, às vezes um jovem tem uma condição cardíaca que desconhece, não sabe, porque não se examina corriqueiramente, corriqueiramente toma com álcool, eles tomam isso com uísque, vodka, pinga. Então é uma bomba relógio, mas muito legal a reportagem, e aí a Paula se destacando no cenário nacional. Paula Carpes, obrigado pela participação no quadro de toxicologia e uma ótima quinta-feira para você. Obrigada, Paula. Só falando que a honra é toda minha, é um grande prazer participar aqui com vocês. Eu já era ouvinte do jornal e é um prazer. O jornal é maravilhoso. Muito obrigada. 7h52. Repita. 8 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan.
O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná, 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Você sabia que muita gente ainda não foi tomar a segunda dose da vacina contra a Covid? Ou esqueceu, perdeu o comprovante ou algum outro motivo. Só que a segunda dose é fundamental para a imunização. Se você conhece alguém nessas condições, ajude, lembre a data, oriente e, se for preciso, acompanhe até a UBS mais próxima. A vacina de cada um é a segurança de todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h53. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa com opinião e com informação. Hoje você diz pra gente se você acha o governo Bolsonaro bom ou ótimo, regular ou ruim ou péssimo, por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Você pode participar também se inscrevendo no youtube.com/Jovem Pan FM Santos, no facebook.com/Jovem Pan Santos. E agora atenção, ouvinte, com a pandemia, uma nova realidade tomou conta das nossas vidas, levamos o trabalho para casa, e a nossa casa se transformou em escritório. Passado todo esse tempo, enxergamos as dificuldades desse home office. Barulhos de limpeza, crianças gritando, cachorro latindo nas reuniões online, aumento da conta de energia elétrica, em alguns casos falta de ar-condicionado, além de uma baita dor nas costas por não estar na cadeira ideal. É para atender esse novo normal que o Espaço Certo oferece opções de coworking e de salas exclusivas para profissionais liberais e empresas de todos os tamanhos. Um escritório compartilhado com equipe bilíngue, atendimento telefônico com envio de recados em tempo real, acesso 24 horas, internet, luz, cafezinho servido a toda hora e área de descanso. Não leve trabalho para casa, deixe a sua casa para os momentos de lazer, trabalhe no Espaço Certo. Opções de uso avulso ou mensal, ligue, marque uma degustação e descubra que o coworking também é para você. Espaço Certo, telefone 3229-1900. Repita! 3229-1900. Um idoso de 77 anos em Praia Grande caiu num golpe que eu nunca tinha escutado falar desse golpe. O golpe foi aplicado por um falso pastor. Duas pessoas se apresentaram para ele na rua, uma disse que conhecia ele, apresentou o outro como pastor, foram até a casa dele e pediram para benzer o dinheiro dele. Ele deu R$2.000 que ele tinha em casa para ser benzido e foi roubado pelos dois estelionatários. Quando ele pegou o envelope, foi em Praia Grande, lá acho que foi vizinho do Paulo Andrade, viu, Marcelo Massari? Os dois estelionatários deixaram um envelope com folhas de papel parecido com cédulas dentro e levaram o dinheiro dele. Isso aconteceu no Trevo, a queixa foi prestada na polícia nessa terça-feira, mas o golpe foi na semana passada, então, ouvinte, cuidado com o golpe. Paulo, Zero dinheiro, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, é uma ironia, né, no final da frase, mas assim, eu lembro que o Nicolau também tinha me contado que ele tinha gastado quase todo o dinheiro dele em mel, eu não sei que mel seria esse, e o que sobrou ele levou para abençoar. Não, agora brincadeira... Não, mas você está brincando, Marcelo, mas eu tenho um vizinho meu que foi exatamente... Em 2021, as pessoas acreditarem que vai botar um dinheiro dentro do envelope, vai abençoar, e detalhe, o golpe era assim, ele abençoava, lacrava no envelope e falava pro idoso que ele só poderia abrir depois de 3 dias. Eu não consegui entender os 3 a 5 dias. É o quê? Porque foi pro correio com o Sedex, foi pro céu,
Tem que esperar 3 dias para voltar a bênção? Não entendi. Olha, eu tive um vizinho meu. Nicolau das acusações. Vai, Nicolau, fala da compra do melzinho aí. Não, do mel não. Mel eu ainda não comprei, não, mas eu achei interessante o mel. Mas o mel, mas já que ela falou que tem risco. Ela falou que tem risco, então eu não quero correr risco. Vamos deixar claro, o mel é uma fraude, né, Nicolau? É uma fraude, lógico. De mel não tem nada, é que nesses mel, é que nem mel você vê a pessoa vendendo aqui pelo Gonzaga, vê pela rua, ali a abelha não passou nem perto ali daquele mel, aquilo é melado. A abelha então, nem passou perto ali, aquilo é melado e as pessoas compram, né? Eu até esses dias falei na rádio a respeito de mel, que comprem mel, se for comprar, compre em local que seja avalizado, né? Que tenha controle, e compre mel com favo, né? Não compre mel sem favo, porque é fraude, é tudo melado, não é mel. Mas eu queria falar desse golpe aí. Eu tenho um vizinho meu, um senhor, já falecido, inclusive, há uns 6, 7 anos atrás, mas essa pessoa ela conhecia ele de alguma forma, porque ele tinha perdido uma cachorrinha, tinha falecido a cachorrinha dele, e a outra cachorrinha estava doente. Ele pegou a pessoa aqui na Floriano Peixoto, a pessoa o abordou e falou: olha, o senhor morreu a sua cachorrinha, e é porque alguém fez um trabalho para o senhor e tal, nós somos evangélicos, etc. Bom, eu vou resumir o assunto. Foram na casa dele, falaram para que ele tinha que pegar R$5.000, colocar dentro da santa, pegar uma santa que ele tinha que comprar uma santa, colocar dentro da santa. Aí fizeram toda aquela sessão ali de oração na casa dele e falaram que depois de 5 dias, 6 dias, ele poderia pegar o dinheiro de volta e depositar no banco. E ele fez isso. E quando ele abriu a santa, 5 dias depois, ele descobriu que tinha só jornal, só papel dentro da santa. Então, esse tipo de golpe, aí ele ficou desesperado, tanto que eu o ajudei. Viemos aqui numa pensão que tem aqui na Floriano Peixoto, porque a pessoa falou que estava hospedada nessa pensão, contou uma história, não estava hospedada em nada, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Então, assim, é um golpe muito antigo, sabe, que utiliza da fé das pessoas. Era um senhor bem idoso, tanto que ele faleceu agora há pouco tempo, com 95, 96 anos, ele já devia ter uns 90 anos na época, e ilude as pessoas, elas caem. E ali não tinha assim nada, não tem aquela conotação do bilhete premiado, que é aquela conotação de que a pessoa vai ganhar alguma coisa, vai levar vantagem, né? Ali utiliza esse tipo de golpe, ele utiliza exatamente a fé da pessoa. Esse que é o grande problema, né? Vão em pessoas de idade, que às vezes têm uma crença e utilizam disso. E, infelizmente, Paulo, isso já acontece há muito tempo e vai continuar acontecendo por mais tempo. A gente só pode dar a notícia e alertar as pessoas. A mulher que matou o marido PM aposentado no Japuí, em São Vicente, no dia 4 de maio, ela se apresentou à polícia no dia 10, nessa segunda-feira, e foi liberada da prisão temporária ontem. Ela matou com a arma do próprio policial aposentado, ela alegou legítima defesa e foi liberada da prisão temporária. Eles ficaram 13 anos juntos e ela mostrou 8 boletins de ocorrência com agressões, foram levantados 8 boletins de ocorrência. Ela também falou que ele usava drogas, então ela foi libertada da prisão temporária. Uma notícia que estava na pauta de ontem, a gente acabou não comentando e não vai dar tempo de comentar hoje também, é que a Câmara de Cubatão montou uma comissão especial de inquérito para investigar a Fundação São Francisco Xavier, que gerencia e administra o Hospital Municipal de Cubatão. As acusações à Fundação São Francisco Xavier são de omissão de socorro, de mau atendimento e até os vereadores dizem que querem investigar também uma fala de diretores da comissão de que haveria uma dívida da prefeitura de R$7.800.000 com a fundação. Mais de 7 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina Coronavac atrasadas em Santos. O Butantan entregou ontem 1 milhão de doses, completou o primeiro contrato com o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses, mas corre risco de suspender a produção por falta
do Eu vou ingrediente. tomar a minha dia 22, hein, Paulo? Será que vai faltar? A minha era Coronavac também. Eu tenho a impressão que vai ter, porque o Butantan entregou mais 1 milhão ontem ao Ministério da Saúde e vai entregar mais 1 milhão de doses amanhã. Depois é que a suspensão das vacinas, da produção de vacinas por falta do ingrediente farmacêutico ativo, pode acontecer. Tem um embarque de 10 mil litros do IFA na China, travado até agora, que seria suficiente, aguarda a liberação das autoridades chinesas para exportação, seria suficiente para mais 18 milhões de doses. Mas eu queria que rapidamente o Nicolau e o Marcelo comentassem. A Câmara aprovou ontem um texto base que dispensa uma série de atividades e empreendimentos de licenciamento ambiental. Passa a ter uma licença autodeclarada. É uma matéria polêmica, ela unifica um emaranhado jurídico, 27 mil normas, portarias, decretos e resoluções. É um termo polêmico que esse projeto foi apresentado em 2004, nós estamos em 2021, ele institui a licença autodeclarada. Então, você diz que você não vai provocar o dano ambiental. Eu entendo como uma flexibilização, mas está sendo muito criticado por ambientalistas. Mas o fato de você pegar uma licença autodeclarada não livra você de ser denunciado e de ser fiscalizado. Não. A questão é que você vai mais para o campo da boa-fé, você depende da boa-fé do cidadão, que deveria ser o ideal no Estado de Direito, né, Paulo? Também acho. Como é na Europa, como é no Canadá, nos Estados Unidos, você confia no cidadão do seu país, você não parte do princípio de que ele é desonesto, mas sim de que ele é honesto. Mas eles ficam sujeitos à fiscalização. Você joga muito para fiscalização. Caberá ao governo ver se está certo ou se está errado. Nicolau Obeide, rapidamente. Olha, Paulo, eu acho que qualquer dificuldade... Eu acho assim, tem que facilitar para aqueles que estão agindo corretamente e a pena para esses casos tem que ser muito pesada. Então, assim, nem 8 nem 80, porque a gente começa a criar regras e dificulta para aquele que está fazendo um trabalho correto. Então, assim, é regra da regra. Quando aquele cara quer burlar a regra, ele burla de alguma forma com corrupção. Você cria dificuldade para eles venderem facilidade. Esse é o verdadeiro ditado, muito antigo, que a gente já conhece há muito tempo. Então, criar dificuldade para poder vender facilidade é um problema que ocorre, nós sabemos disso, em todos os níveis no país, seja na Câmara de Vereadores até a Câmara dos Deputados. O projeto em si, ele tem um aspecto positivo. Eu conheço, por exemplo, o Complexo Andaraguá, aqui em Praia Grande, que é tocado pelo... Você vê o problema que o André está passando. Quantos anos? 14? 13 anos para um licenciamento ambiental. Agora, ele precisa ser seguido como um fortalecimento dos órgãos de fiscalização e mais instrumentos assim de denúncia por parte da população para que isso seja investigado. A área ambiental é muito importante. Tem uma notícia muito interessante: o assassino acusado pelo assassinato de uma menina de 9 anos em 2008 em Curitiba, a menina chamava Raquel Genobre, ela foi vítima de violência sexual, morte, depois o corpo foi encontrado numa mala. Ele foi condenado ontem por júri popular a 50 anos de prisão. Ele já estava preso em Sorocaba por outros crimes, mas o Carlos Eduardo dos Santos, o acusado, foi identificado pelo DNA 11 anos depois. Então, a polícia brasileira aí usando método científico para descobrir um assassino que colocou o corpo da menina... Só para saber do Marcelo, tem progressão de pena esse tipo de crime, Marcelo? Não, se for crime hediondo... 30 anos com progressão, tem, não? Ele foi condenado a 50 anos, 40 pelo crime. É regime fechado, né? Mas não pode passar de 30, né, Paulo? E ele já estava condenado a 25 anos. Mas muito difícil, Nicolau, ele progredir por causa da quantificação de pena. Eu não digo que é impossível, não é minha especialidade de direito penal, mas eu acho muito difícil. Mas ele pode fique preso, né? Mais de 30 anos? Não, 30 anos é o tempo máximo. Não interessa se você é condenado a 300, 500 ou 1000 anos. Você só cumpre 30 anos no sistema prisional brasileiro. Ele já estava condenado por 25, foi condenado a mais 50, progressão para ele não vai ter, ele vai sair com 30 anos mesmo. Ontem no futebol, o Fluminense ganhou do Santa Fé 2-1 pela Libertadores, o São Paulo empatou 1-1 com o Uruguai
no Uruguai com o Rentistas, até eu peço desculpas, eu falei ontem que era na Argentina e era no Uruguai esse jogo aqui. Hoje houve o São Paulo perdeu um pênalti, jogou com o time reserva, e teve um fato interessante, o Rentistas meio amador, né? 2 recuos de bola que o goleiro pegou com a mão no mesmo jogo, esse Rentistas. O São Paulo perdeu um pênalti, né? São Paulo perdeu um pênalti com o Vitor Bueno. O Mirassol e o Guarani empataram 0-0, o Mirassol eliminou os Guarani por 4-3 nos pênaltis, é o segundo ano consecutivo que o Mirassol vai para a semifinal. Agora ele espera o resultado de São Paulo e Ferroviária amanhã, para saber se ele vai enfrentar ou São Paulo ou Corinthians, o que tiver a melhor campanha entre os dois. 8h07, fim do Jornal da Manhã Litoral Paulista, para você ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Bom dia a todos. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan.